Pessoal, o Brasileirão acabou. Só que é o seguinte, esse Brasileirão 2025 teve 5 partidas que, foi impressionante. E eu vou falar pra vocês que, confesso pra vocês que vai deixar vocês vão concordar comigo no final dessa lista aqui. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa aquele like pra fortalecer o rolê do canal e bora pro vídeo. Salve galera, esse é o canal MB Arena, eu sou o Maurício e sejam bem-vindos. O tema do vídeo hoje é 5 partidas do Brasileirão que eu vou falar pra você, ficou marcado na história dos campeonatos brasileiros. Por quê? Você vai saber daqui a pouco. Porque eu vou falar pra você, eu garanto pra você que por esses resultados vocês não esperavam. Eu tenho certeza que vocês não esperavam, tá ligado? Tem mais sim. Só que esses resultados, eu vou falar uma coisa pra você. Uns é pelo acontecimento do jogo, outros foi pelo resultado e outro pela atmosfera do jogo. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês. Se inscreve no canal, clica no sininho para ativar notificações de novos vídeos e pega a sua cadeira, senta confortavelmente, pega a sua pipoca e bora pro vídeo. Então, galera, para começar esse vídeo, para dar aquele pontapé inicial, vamos falar do primeiro jogo. O primeiro jogo foi nada mais, nada menos do que Flamengo 8, Vitória 0, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cara, eu vou ser sincero pra você, né? Seu time, se eu não me engano, ele tava na zona de rebaixamento, Vitória. O seu time precisando sair da zona de rebaixamento e tomar um 8-0, puta, é doído pra cacete, mano. Nossa, é horrível, mano. Nossa, é uma droga, mano. E, cara, o Vitória conseguiu tomar 8-0, cara. Teve gol do Samuel Lino, que fez 2 gols. O Pedro fez 3 gols. E um dos gols do Pedro foi de cavadinha, foi um baita do golaço. Teve gol do Arrascaeta, do Luiz Araújo, do Bruno Henrique de pênalti. E, cara, falar uma coisa pra você. Meu Deus do céu, velho. Que atropelo, velho. Que atropelo. E eu tenho que citar essa partida aqui, se eu não me engano, foi a partida do campeonato que teve mais gols. Teve mais gols assim, tá ligado? E merece ser citada nesse vídeo aqui, meu. Coisa de maluco. Se você assistiu, deixa nos comentários aqui a sua opinião sobre essa partida aqui. Porque, cara, foi coisa de maluco. Outra partida interessante do Campeonato Brasileiro, essa foi pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foi entre Vasco 4 e Vitória 3. Mano, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Esse jogo, tudo que você pode imaginar acontecer dentro de uma partida, foi esse jogo. Foi esse jogo. Esse jogo proporcionou muita coisa, tá ligado? Porque eu vou falar quem fez os gols e depois vou citar o porquê que ela tá nessa lista aqui, meu. Que garanto que vai te surpreender. O Ryan fez 2 gols, o Nuno Moreira fez 1 gol e o GB fez um gol também, pro lado do Vasco. O Canta La Piedra e o Walter e o Cáceres fez gol pelo Vitória. Aí, o que acontece? O que tem de interessante nesse jogo aqui para você que não assistiu esse jogo? A fita foi o seguinte: o Vasco fez 1-0, ok? O Vitória empatou. E o Vitória virou a partida, tá ligado? E depois o Vasco vai e empata. Depois o Vasco vira. Depois o Vasco toma empate. Depois o Vasco vira de novo. Cara, eu vou falar pra você, foi um jogo muito laica. Fora os gols perdidos pelo Vitória. Fora os gols perdidos. E, tipo assim, a única coisa que eu questiono nessa... esqueci de falar. Ainda teve um gol impedido do Vitória ainda, tá ligado? Teve um gol impedido do Vitória. A única coisa que eu questiono é a expulsão do Lucas Halter. Cara, nada a ver a expulsão dele, velho. Essa partida aí, nada a ver, tá ligado? Por quê? Foi um lance normal dentro da área, quando tem escanteio, tá ligado? Tem aquele empurra-pô do jogador, o juiz não dá falta, chega, troca ideia com os jogadores pra parar de coisa dentro da área e torna o jogo de novo. Aí o que acontece? Ele faz expulsão do Lucas Walter, não entendi. Agora a expulsão do Carlinhos aí
tem questionamento não, mas do Lucas Halter tem questionamento. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Essa foi uma das partidas mais surpreendentes do Campeonato Brasileiro. Se você assistiu, você tá ligado, meu. Pode deixar, deixa aqui nos comentários pra gente tocar essa resenha aí. Porque, cara, foi um vira-vira da bexiga, velho. Foi um vira-vira da bexiga, os dois times lutando pra sair das colocações de baixo, mano. Nossa, é o típico jogo que proporciona a emoção não só pros torcedores, mas pra quem tá assistindo. E se você assistiu, deixa nos comentários pra gente trocar uma resenha. Ah, eu vou fazer uma pergunta pra você. Você já curtiu o vídeo? Não? Ah, mano. Curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar a notificação de novos vídeos. Para esse vídeo alcançar você que está assistindo e mais amantes do futebol que vai vir futuramente. Então, salva o rolê do canal aí. Já deixa aquele likezão e vamos continuar o vídeo. E continuando esse vídeo aqui, vou falar de uma partida que aconteceu de tudo. Aconteceu de tudo que você pode. Outra partida que aconteceu de tudo. Porque é o seguinte: no final do primeiro tempo, caiu uma aguaceira violenta lá no Rio de Janeiro. O que pega? A partida teve um bom tempo antes do início do segundo tempo. Estavam cogitando jogar essa partida. Se eu não me engano, essa partida foi que sexta-feira. Eles não quis jogar essa partida pro sábado, porque no sábado teve a final da Libertadores. E o que acontece nessa partida aqui? Que é nada mais, nada menos que Vasco 5, Internacional 1. Mano, eu vou falar uma coisa pra você. Geral tava ligado nessa partida. Mano, muita gente tava ligado nessa partida aqui, mesmo. O que o Vasco fez com o Internacional, cara, é coisa de maluco. Quem fez os gols do Vasco foi o Ryan, fez 2 gols, o Andrés Gomes marcou, o Cauã Barros marcou, Nuno Moreira marcou para o Vasco e Matias marcou para o Internacional. E eu vou falar uma coisa para você. Depois desse jogo, mano, ó, cara, vou falar pra você. Como esse jogo foi numa sexta-feira, cara, gerou assunto pro final de semana inteiro, velho. Porque todo mundo tava falando, o Internacional já era, ia cair, e o Vasco fez seu trabalho. Por que será que eu também tava torcendo pro Internacional cair? Não sei porquê. Mas, infelizmente não caiu, né? Infelizmente não caiu. Mas foi uma baita vitória do Vasco da Gama, tá ligado? Mano, o que o Vasco fez nesse Campeonato Brasileiro foi inconstante? Foi inconstante. Mas, cara, se esse time não fosse tão inconstante, é louco, pai. Você é louco, mano. Se você assistiu essa partida aqui, deixa nos comentários pra gente trocar essa resenha, porque, meu, foi bem interessante. Foi muito entretenimento essa partida. Se eu não me engano, foi partida única. Foi numa sexta-feira à noite, foi partida única, se eu não me engano. Deixa nos comentários pra gente trocar essa resenha. E vamos falar de outra partida. Essa aqui foi polêmica mesmo. Foi polêmica mesmo. E marcou um árbitro aí, rapaz. Mano, se eu não me engano, rende reclamação até agora, cara. Que foi nada mais, nada menos que São Paulo 2, Palmeiras 3, cara. Cê é louco, pai. Mano, ó. Quem fez os gols do São Paulo foi o Luciano e Tapia. Do Palmeiras foi Vitor Roque, Flaco Lopes e Sousa. Joga muito esse Sousa aí. O que acontece? Qual é a polêmica disso tudo aí, pra você que não assistiu? Quem é palmeirense e São Paulino, vai deixar nos comentários que eu tô ligado. Mas, por que essa polêmica toda aí? A polêmica foi o seguinte: o jogo foi marcado pela arbitragem boa pra caramba do Roman Abate Abreu, que ele tava comandando o negócio de arbitragem. Ó, teve pênalti no Tapia, que não deram. Teve a expulsão do Andreas Pereira por uma solada que era pra cartão vermelho. Uma cotovelada do Gustavo Gomes no Tapia, que era pra vermelho. Tipo assim, o juiz pensou que era simulação.
Como é que você vai simular com o nariz descendo melado? O cara foi, levou o ketchup no bolso, você foi esperar a oportunidade, vai ter a oportunidade de eu simular um negócio aqui pra poder expulsar outro jogador, mas o cara tá com o nariz escorrendo de sangue, tá ligado? E o juiz não deu nada. Cara, falar pra você, foi coisa de maluco. Ah, e também não teve só reclamação pro lado do São Paulo, também teve reclamação pro lado do Palmeiras também. Só que o Abel não citou o Juan Abate, tá ligado? Não citou. Ele reclamou da expulsão do Bombadilha, porque o Bombadilha segurou o Alan, que o Bombadilha já tinha cartão amarelo, aí tomava o segundo amarelo e ele ia ser uma expulsão, e ele considerou um lance que era para amarelo e dar expulsão mais justo. E também o São Paulo reclama pelo gol do Vitor Roque, tá ligado? No caso do Vitor Roque, do gol do Vitor Roque, teve um lance que, tipo assim, o Tapia disputou uma bola no alto com o Gustavo Gomes. O que acontece? Quando o jogador perde, isso aí foi lá no ataque quando o São Paulo tava atacando o Palmeiras. Quando o jogador perde, normalmente o jogador cai no chão e finge que tomou uma falta. Aí acontece contra-ataque, acontece o gol. E o Tapia ficou caído. Normalmente acontece, na maioria das vezes, muito, na maioria das vezes não, 90% ou 99,9% seja mentira, tá ligado? Ou pode ser verdade. E o São Paulo também reclama que, assim, nesse mesmo lance aí, aconteceu o cruzamento que o Vitor Roque fez de cabeça. E eu vou falar pra você, isso aqui marcou bastante a arbitragem de Romante Abate Abel. E eu vou falar pra você, é uma partida que você é louco, mano. Polêmica pra caramba, porque quando teve essa partida aqui, o pessoal falou a semana inteira sobre essa partida. E essa partida aqui era pra ser a primeira partida, a partida impressionante assim que teve assim, ó, no Campeonato Brasileiro. Ela só não tá em primeiro porque aqui está em primeiro, falar uma coisa pra vocês. Ninguém esperava por essa, porque ele aprontou de novo. Que é nada mais, nada menos que Santos 0 e Vasco, Gigante da Colina 6. Cara, teve gols. Teve 2 gols do Coutinho, teve gol do Piton, o Ryan de novo. O Ryan tá em todas as goleadas. Ah, cara, joga muito, velho. Gol do David e gol do Tietê. E também teve uma parte inusitada aí, nesse jogo aí, que esse jogo foi pela 20ª rodada do Brasileirão, que foi Neymar saindo chorando do gramado, tá ligado? E, cara, vou falar uma coisa pra você querendo escapar das últimas rodadas, você sai do seu estádio pra só um pouquinho aliviar um pouquinho a pressão, sabe? Você é da cidade de Santos, você sai de Santos, vai pra São Paulo, também tem uma grande torcida, coloca bastante gente lá no Morumbi, tá ligado? Faz aquela festa, o povo querendo, os torcedores que moram na cidade de São Paulo, torcedores paulistanos que torcem pro Santos, louco pra ver o Neymar em campo, tá ligado? Aquela magia, sensação mais, e ver a magia do Vasco. O Vasco vai meter 6 gols, cara. Mano, isso daí é pra torcedor, qualquer torcedor ficar puto, velho. Você tem uma ideia como o grau de emputecimento do torcedor do Santos, se eu não me engano, no quarto gol, foi no quarto, quinto gol, cara, a torcida tava cantando olé, velho. A torcida do Santos tava cantando olé, velho, em protesto, tá ligado? Mano, isso aqui foi épico pra caramba, mano. Foi épico pra caramba, cara. E tipo assim, desculpa, a turma do Neymar, o próprio jogador Neymar, né, tá ligado? E a cerejinha do bolo foi o Neymar saindo chorando, véio, essa goleada aí que foi essa goleada aí, cara. E, mano, foi mais entretenimento, cara. Se você achou essa partida que foi um baita entretenimento, ou uma partida mais impressionante do Campeonato Brasileiro, deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia, porque pra mim essa aqui foi mais impressionante, cara, que foi muito aleatório, porque eu não esperava por esse resultado. E se você é torcedor do Vasco e fala assim, cara, é a segunda goleada que o Vasco deu no Brasileirão. Foi a segunda não, a segunda que aparece na lista, que o Vasco tá em primeiro. Isso aqui foi a primeira, foi muito antes do Vasco fazer 5-1 no Internacional.
E deixa aqui nos comentários aqui pra gente trocar essa resenha aí. Pessoal, essa foi as 5 partidas que mais impressionantes do Campeonato Brasileiro. Não só as melhores. Apesar que fazer 8-0, fazer 5-1 e fazer 6-0 seja muito impressionante, tá ligado? Muito impressionante. Mas eu vou falar pra vocês. Deixa aqui nos comentários se você assistiu alguma dessas partidas. Ou se você fala pra mim, Maurício, cara, eu assisti essa partida foi coisa de maluco. Ou se você viu a goleada do Flamengo, as 2 goleadas do Vasco, ou o jogo polêmico entre São Paulo e Palmeiras, ou o jogo entre Vasco e Vitória, que é o jogo de eu faço gol, eu viro, eu empato, eu viro, eu empato de novo e depois eu viro e termino o jogo. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia. E eu vou falar pra vocês, faltou partida? Faltou partida. Teve partida surpreendente sim que faltou aqui nesse vídeo. Tipo, Fluminense 6 e São Paulo 0. O jogo entre Corinthians e São Paulo, dentro de Itaquera, que o Corinthians, que o Memphis Depay faz aquele golaço. Que, falar pra você, pra mim um dos gols mais bonitos do Brasileirão. Ou a vitória do Sport lá na Ilha do Retiro contra o Corinthians. Cara, que pra mim foi impressionante isso daí, cara. O Sport quase não ganha de ninguém. O Corinthians foi lá e falou: eu vou perder pro Sport, eu vou lá pro Sport e eu vou me lascar. E foi lá, perdeu, tá ligado? Deixa aqui nos comentários aí qual é suas 5 partidas que mais te impressionaram nesse Campeonato Brasileiro. E eu vou terminar esse vídeo, mas antes disso, eu vou pedir pra vocês: curte o vídeo. Chegou até aqui? Curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar notificações de novos vídeos. E eu tenho um vídeo aqui nesse canal que eu falo a respeito do seguinte: você sabe como tá a Sul-Americana de 2026? Os times que tá na Sul-Americana de 2026? Não. Cara, eu vou falar pra você. Provavelmente a gente vai ter a maior Sul-Americana de todos os tempos. Que eu vou falar uma coisa pra você. Eu poderia falar adiantar algumas coisas que tem no vídeo? Sim, poderia adiantar. Mas eu vou deixar vocês na curiosidade, porque vai ter um card aqui em cima. Eu vou falar pra vocês. Vale a pena assistir. Vale a pena assistir. Tá muito bravo. E eu vou me despedindo de vocês. Até o próximo vídeo e falou!